Vamos saber agora com o Adilson, que é o coordenador da vigilância sanitária aqui no município, como foi a fiscalização, como que se comportou o aparecidense desde o anúncio deste decreto da semana passada, Adilson, que traz aí medidas mais rígidas, o toque de recolher a partir das 9 da noite de segunda a sexta, a partir das 19 horas aos sábados, domingos e feriados. Tem medidas mais rígidas aí também para os estabelecimentos comerciais. Continua proibido o consumo de bebidas alcoólicas nos estabelecimentos. Enfim, com o novo decreto e a fiscalização neste final de semana, Adilson, como que foi? Fala pra gente desse trabalho. Muito bom dia. Bom dia, Nestor Júnior. Bom dia, Gustavo. Bom dia a todos. Esse final de semana não só como esse final de semana, como todos os outros dias, nós estamos efetivando as fiscalizações, né? E principalmente esse final de semana que teve um feriado, né? Então, efetivamos mais com o apoio da Polícia Militar, da Polícia Civil, do Corpo de Bombeiros, né? Quando esses estão disponibilizados para nós, a gente faz uma fiscalização mais efetiva, mas com toda a segurança, né? Porque a situação hoje do Covid, como você acabou de falar, é extremamente grave, né? E nós temos que garantir também a nossa integridade em relação à fiscalização. É uma situação até, eu tenho essa visão, Adilson, até porque a população cobra muito, né, da fiscalização, a população e pede tem todo o direito de cobrar uma fiscalização mais rígida, mas por outro lado, a gente avaliando o trabalho de vocês, analisando esse trabalho de vocês, são poucas pessoas também para esse trabalho, né, inclusive por parte até desse apoio da Polícia Militar, né, Adilson? É um trabalho incessante, quer dizer, não para, né? Dioturnamente nós estamos nas ruas, né? As denúncias, as reclamações para nós são bem-vindas, né? Algumas vezes infundadas, né? Que quando chegamos no local as denúncias não procedem, mas é até um ponto de auxílio que nós temos da população em estarem fiscalizando juntamente com a gente, né? Orientando a gente de uma forma correta. Quanto a questões dos órgãos de segurança pública, não precisa aqui eu repeti-las, né, que é de inteiro teor de conhecimento da população, o quanto o efetivo das nossas forças de segurança são pequenas, né, para o município nosso em torno aí de 30 mil habitantes. Então, e também essa relação, a gente não sobre o risco dessas fiscalizações, principalmente no período noturno, é muito grave, né? Porque você vai encontrar principalmente estabelecimentos comerciais ou residências, você vai encontrar com pessoas que, às vezes, a maioria estão alteradas, né? Em função da bebida alcoólica. O Adilson, inclusive, nesse final de semana eu recebi uma ligação, até gostaria que você orientasse melhor aí o ouvinte, como que deve proceder. E como que é esse atendimento de vocês? É 24 horas ou chega um determinado momento? Porque eu recebi uma ligação neste final de semana, até de um morador aqui de Aparecido Taboado, me relatando que tentou falar com a Polícia Militar, tentou falar com a Vigilância Sanitária e não foi atendido, não foi correspondido aí a denúncia dele, porque ali nas margens do Anduraluá, loteamento Anduraluá, estava acontecendo um evento, uma festa, som alto, muita gente, pessoas aglomeradas. Ele dizia até que tinha consumo de drogas, enfim, não posso afirmar nada disso, ele que disse, mas ele me ligou dizendo que não conseguia o atendimento tanto da vigilância quanto da Polícia Militar. Explica pra gente como que é esse trabalho de vocês, se é dioturnamente, se é 24 horas por dia, explica melhor pra gente, Adilson. Ô Júnior, a fiscalização nos ranchos, como aconteceu nesse final de semana, igual nós fomos, depois a gente vai entrar em detalhes, mas a gente quer deixar bem claro para a população que, às vezes, quando se liga no 190 ou no próprio WhatsApp da vigilância, ou no meu próprio particular, que também toca, eu recebo sem problema nenhum, respondo a todas as reclamações. A preocupação é justamente isso que você falou. Você, quando vai numa fiscalização num rancho, você não sabe o que vai encontrar por lá. Muitas das vezes
essa pessoa que te denunciou, que ligou, muitas das vezes ela tem a noção daquilo ali, há consumo de drogas, há consumo excessivo de bebidas, e não tem como a fiscalização sanitária, deixar bem claro para a população, que a fiscalização sanitária, tem um poder de polícia, mas é um poder de polícia restrito, né? Administrativo. Nós não temos nem como, nem somos treinados para isso, para esse tipo de atuar nesse tipo de evento. Se não tiveram as forças policiais disponíveis para nos acompanhar, se torna praticamente impossível, porque 2 fiscais e 2 policiais militares numa aglomeração onde tem 40, 50 pessoas, isso aí não tem nem como agir, né? Vai haver algum tipo de reação, como já vimos em outros lugares. Então, o que acontece é o seguinte, principalmente, todos sabem, não vou aqui ficar repetindo, vou falar mais uma vez, isso é a questão dos próprios, a força de segurança estarem falando para vocês, mas é mínimo o número de agentes envolvidos nos plantões, né? Você não pode, se você for cobrir uma situação dessa, a cidade fica descoberta. E a gente não sabe o que pode ocorrer lá, né? Se é rápido, se é demorado, né? Então, essa é a situação enfrentada não só pelo nosso município, mas pelo estado inteiro. Até eu peço, assim, meu nome particular, né, que as pessoas, as autoridades que visitam Campo Grande, os seus deputados, porque é muito fácil você escutar que o coronel tal veio visitar a Aparecida, o comandante tal teve aqui em Aparecida, está em Campo Grande à disposição, o comando militar está à disposição. Eu só vou citar um relato que eu tive, que foi enviado um policial para Aparecida do Taboado, um policial militar a mais, e foi retirado então ficou da mesma forma. O Corpo de Bombeiro nos auxilia, é extremamente necessário, mas são policiais desarmados, ou seja, a Polícia Civil também, o número é restrito, o delegado foi com a gente nessa atuação, e é restrito o número de policiais. Então eu reforço mais uma vez o pedido para que essas visitas que façam a esses deputados, a esses comandos, que sejam efetivos, né? Que aí vai dar para a gente fiscalizar rancho dia e noite, e tentar coibir o máximo possível, porque é impossível cobrir 100%. Eu imagino você chegar em uma festa aí, né, essa garotada, essa juventude aí, o pessoal reunido aí na beira de um rio, o pessoal fala que se reúne muito embaixo da ponte, ali no loteamento Anduraluá, no loteamento Zé Lima, enfim, diversos pontos aí aqui da nossa cidade. São lugares proibidos, né? São justamente lugares proibidos. Debaixo da ponte já é proibido estar ali, porque o perigo é iminente de um acidente com uma composição daquela. A areia, Júnior, deixar bem claro para a população, falam, por que vocês não vão... A areia, o rancho, ele tem um limite dele. A areia é da antiga CESP, CTG, é de responsabilidade dela, então não tem nem como querer se autuar ou fazer alguma coisa, porque não pertence ao rancho, à praia. Agora, uma outra situação também que fica clara para a gente, Adilson, e a população, parte da população fica indignada com isso, que não é só essa questão das festas. Daqui a pouquinho eu até vou trazer aqui, porque vocês fizeram um trabalho importante neste final de semana, que uma festa clandestina que ia acontecer, vocês descobriram a tempo, conseguiram proibir, suspender a realização deste evento. Mas outra coisa que chama atenção, hoje pela manhã, aqui na agência do Bradesco, olha só a situação que estava, e eu digo assim, o cidadão precisa ir na agência, ele precisa ir no banco. Às vezes tem alguma situação que nem é necessário ele ir presencialmente no banco, ele pode fazer algum serviço por aplicativo, enfim. Mas muitas vezes são pessoas até de idade, que têm dificuldade para usar aplicativo e tudo mais. E aí gera uma aglomeração, o cidadão precisa ir lá sacar o salário dele, não tem outra forma dele fazer isso. Por aplicativo ele não saca o dinheiro da conta, precisa ir para lá. Isso a gente até entende, eu pelo menos entendo, o cidadão precisa de ir lá buscar o dinheiro para pagar suas contas. Agora,
O que a gente não pode admitir, Adilson, é essa aglomeração em frente à agência bancária, e não é só o Bradesco, pelo menos duas situações, duas agências, nós flagramos isso hoje pela manhã. Tanto no Bradesco, nós fomos em todas as agências, passamos aí pelo Bradesco, nós estamos vendo aí, fomos em outras agências, lá no Sicredi estava mais tranquilo, ó, mais calmo, né? Lá no Sicredi tinha 4, 5 pessoas só na fila, mas mantendo um certo distanciamento, lá no Sicredi. Na Caixa Econômica Federal também tinha uma fila mediana, mas pessoal mantendo o distanciamento, a gente vê que estão mantendo o distanciamento. Já lá no Banco do Brasil, também uma certa aglomeração, porque as pessoas não queriam ficar no sol e aglomeram aonde tem a sombra ali, se reúne todo mundo. Então essa aglomeração acontece em outras agências, não é só no Bradesco, mas chamou muito a atenção essa aglomeração hoje pela manhã. Olha aí a fila do Banco do Brasil, ó. Uma fila grande, considerável, né? Uma fila considerada grande. E no Bradesco hoje pela manhã, Adilson, o que acontece? Algumas situações também, o pessoal fica ali amontoado. Isso aí é responsabilidade da agência também, Adilson? Esse pessoal que fica do lado de fora ali, aglomerando para poder entrar na agência? Sim, Júnior, a responsabilidade da fila dos bancos cabe à instituição financeira. Nós tivemos reunido há tempos atrás com os gerentes, né, pedindo maior empenho dessas agências bancárias, no qual se comprometeram, porém você mesmo, as imagens são evidentes, né, que há aglomeração, principalmente, isso aí é principalmente no início do mês, né, que você tem pagamento de benefícios, o pagamento de salários. No sábado, nós tivemos de frente a essa agência do Bradesco, tivemos que as pessoas não estavam obedecendo, tivemos que pedir reforço policial, a Polícia Militar veio nos atender, pedimos para que essas pessoas se mantivessem, né, distanciamento. Por quê? Porque nenhum funcionário da instituição se faz presente a partir do horário de fechamento na sexta-feira. E, inclusive, Júnior, fatos no sábado que até pessoas sem máscaras, e nós tivemos que ter o auxílio da polícia para que essa pessoa se retirasse da fila, porque ela se recusava a usar máscara e dizendo que estava na rua. Para você ver a noção do que nós estamos enfrentando como fiscalização. Banco do Brasil também no sábado estava, a Polícia Militar também, enquanto ficamos no Bradesco, foram para o Banco do Brasil, enfim. Só que outro detalhe que você fala, que é a necessidade, mas podem ir em horário diferente, porque às 2h da tarde, eu passei novamente de frente ao Bradesco e não havia sequer 3 pessoas dentro da agência. O que a gente pede a essas pessoas que precisam ir à instituição financeira, aos bancos, é que se façam, mas façam em horários diferentes, né? Que não mantenham aglomeração. Porque a nossa parte nós estamos fazendo, só que não temos condições de ficar de frente a uma agência bancária, o fiscal, nem é competência nossa, mas é próprio da instituição. Se você citou a Caixa Econômica, a gente percebe que ali existe, até agradecendo a gerência, porque ali existe pessoas, guardas, que ficam lá fora pedindo distanciamento. E eu não vejo por que, agora de manhã tivemos reunido novamente e vamos fazer hoje já a notificação do Banco Bradesco, né? E outros estabelecimentos também, depois a gente vai até falar os dados. Então a agência do Bradesco vai ser multada. Tanto no sábado, tanto no dia de hoje. E que multa é essa? Essa multa nós estamos aplicando no Código Sanitário nosso, municipal 633/95, ou seja, uma lei que ultrapassa aí seus mais de 20 anos, né, que está. Então, nós vamos aplicar, que é o máximo, que é gravíssimo, porque a situação é gravíssima. São em torno de 26 unidades fiscais do município. Dá em torno de R$ 1.100 por dia. Cada vez que ele infringir essa aglomeração, ele vai ser multado. Então ele já vai ser multado em 2 dias aí. Em 2 dias ele já está sendo multado.
Ô Júnior, porque quando se fala, por que não fechar uma instituição financeira? O transtorno que isso causaria, tanto a porque o mais prejudicado sim é a população. Sim, sem dúvida. Uma multa de R$ 1.000 para uma instituição financeira é nada, vamos supor. E no outro dia, eles já vão estar entrando com seus advogados, com recursos, falando que é obrigação do município, que eles fazem todo o trabalho. E não é o que nós estamos vendo, né? Não é o que as imagens mostram. Então, nós vamos ser efetivos a partir de agora, porque orientação nós estamos fazendo. A gente consegue coibir quando a gente chega, só que depois disso, nós vamos embora e as pessoas retornam, ficam tudo aglomerado. Adilson, essa fiscalização do final de semana, você me disse anteriormente que dos estabelecimentos fiscalizados que vocês passaram, mais da metade não estavam cumprindo as normas, Adilson. Explica isso pra gente. Ô Júnior, quando a gente fala, na outra entrevista eu falei para você que boa parte também era o comércio e até certa parte quase me crucificaram. E a situação a gente pôde comprovar nessa fiscalização de sábado. Muitas das vezes a gente passa, só de nós passarmos, as pessoas já colocam a máscara. Essa fiscalização que nós fizemos de uma forma contrária. Nós fizemos a pé, deixamos a viatura bem longe e fomos a pé. E nela nós constatamos que, só em termos de dados, foram 43 estabelecimentos visitados que nós entramos. Juntamente eu e mais 3 fiscais, nós entramos em todos esses estabelecimentos e, pasmem, sem máscara ou sem uso de álcool gel, com uma irregularidade. Nós tivemos 23 casos, né, que não estavam cumprindo a determinação, ou seja, 53,48% dos estabelecimentos visitados, mais da metade, não estavam cumprindo, né? Você chegava num determinado supermercado, os funcionários com a máscara no queixo, você chegava numa outra loja de magazines, as pessoas estavam sem máscara, clientes sem máscara, aglomeração, sem álcool gel, né? São coisas básicas que o comércio se comprometeu. Eu sou de acordo com você, eu acho que todos têm que trabalhar, né? É uma necessidade, a gente tem que conciliar a pandemia com a situação econômica, isso é fundamental, mas nós precisamos do apoio do comércio, né? Onde 53%, quase 54%, não usavam. Aí você pode até adiantar uma pergunta, mas o novo decreto fala que já pode interditar e fechar. Claro, a gente usa o bom senso, né? Mas chega a partir desse momento que o bom senso já ficou para trás. Então, hoje reunido mais uma vez com a secretária, com a chefe de gabinete, né, com o jurídico, que nós vamos usar também a aplicação das multas em dinheiro, né, que rege esse Código Sanitário Municipal, e realmente vai acontecer a questão das interdições desses locais que não estão cumprindo as determinações do decreto. Quantos estabelecimentos foram autuados? Teve estabelecimento que já foi multado por conta de descumprimento, Adilson? Não, nós estamos realizando agora, nesse momento, né, juntamente com os outros fiscais, né, nós estamos fazendo as notificações, a notificação e multa, né, nós temos um prazo legal que podemos fazer isso depois, né, a constatação depois, o recurso ou não desses estabelecimentos, mas é aquela questão, né, como vocês mesmos costumam dizer, contra fatos e fotos e imagens, né, não há o que se discutir. E aí nós vamos multar também esses estabelecimentos, porque esses estabelecimentos, o que eu digo, não são todos, né? Boa parte dos comerciantes estão cumprindo, você vê que eles têm a preocupação de coibir a entrada somente 50%, mantendo o distanciamento, né? Existe, claro, eles estão, mas a partir do momento que você recebe uma foto, essa é a importância da denúncia, que você recebe uma foto
de um estabelecimento que ele não está cumprindo as determinações, porque deixar bem claro outra coisa, que a vigilância sanitária, ela não faz decreto, né? Nós apenas cumprimos ao máximo que nos permite, né? Foi o que sempre o Tenente Aleixo fala, nós vamos até onde as pernas conseguem ir. Ó, Dilson, Né? Então, mas, pode falar. mas uma situação também que, é o que você disse, né? Tem que ter bom senso. Eu me sensibilizo muito com os comerciantes, porque na dificuldade que nós estamos, aí do cidadão ser multado, é complicado. Mas tem que ter a responsabilidade. Quando é um funcionário do estabelecimento, vamos supor que de forma que aleatória, vamos dizer que vocês chegam para fazer uma fiscalização em um supermercado, por exemplo. E aí Sim. vocês deparam lá com o funcionário colaborador do supermercado sem máscara. Tá, tudo bem. Agora, quando vocês deparam com um cliente que não está usando máscara, mas o estabelecimento tem lá a equipe recomendando para que ele use máscara, num descuido o cidadão vira ali de um corredor para o outro e tira a máscara, vocês flagram. Fica uma situação difícil também para o empresário, para o comerciante, né? O que nós verificamos, né, nesses estabelecimentos é que não estavam fazendo esse controle que é necessário. Por exemplo, um supermercado grande ele tem acima de 40, 30 funcionários. Ele deslocar um funcionário para ficar na porta e controlando a entrada, né, isso para eles, só que eles não fazem dessa forma. Você vai quando chega no açougue ou na padaria, o colaborador dele, o funcionário dele, ele está com a máscara no queixo, né? Automaticamente ele levanta a máscara, né? Isso aconteceu em lojas de magazine, lojas grandes, né? Eu questiono muito estão usando máscara. Eu falo, se você voltar a câmera que você tem no seu estabelecimento e voltar 3 minutos antes de nós chegarmos, e se tiver tudo ok, a gente nunca mais passa aqui, porque você é um comerciante correto. Geralmente o proprietário ou o gerente ele fala, eu não tenho acesso a essas informações. Isso comprova mais uma vez que não estão respeitando. Eu digo isso com toda a firmeza. 53% dos estabelecimentos que nós fiscalizamos, que nós entramos, né, fora aqueles que nós passamos, não estavam de acordo com o decreto, sequer usando máscara. Teve estabelecimento que nós tivemos que pedir para o funcionário colocar máscara que não estava sem máscara. Qual a situação mais grave assim que vocês se depararam nos estabelecimentos? As mais graves são essas, né? É onde há o contágio, onde é um colaborador, um funcionário, ele está numa padaria, ele está num açougue, né? Um caixa que aglomera tudo, às vezes vai até lá no final está bem, mas no caixa está aglomerado e não tem esse distanciamento. Daí o contágio é o mais provável. Ou seja, não é deixar bem claro que a qualquer hora, a qualquer momento, assim, não tem local A ou B ou C que ele vai estar correndo o risco do vírus ser transmitido. Não é aquele que fala, eu estou sozinho no meu comércio, eu estou sem máscara, né? Você entrou aqui, você só pode ver que eu só estou com um cliente. Não é. Qualquer local ele pode estar se contaminando e passando para outras pessoas. Você analisa um funcionário que ele está atendendo no açougue, quantas pessoas ele atendeu no dia, né? Em contágio com alimento, em contágio... tudo se transmite. Todas as formas hoje se transmite o Covid, né? Não existe uma coisa assim, falar, não, é só o uso de máscara. Lógico, as principais medidas são o uso de máscara e álcool gel, né? Mas existe a questão do distanciamento também entre as pessoas, né? A gente cobrou também de lanchonetes que havia aglomeração. Hoje é permitido 2 cadeiras, né, por mesa para a pessoa fazer alimentação sem o consumo de bebida alcoólica, né? Para você ver, até agora nós não falamos em consumo de bebida alcoólica, mas sem o uso de bebida alcoólica, mas as pessoas, quando você chega, tem 4 pessoas na mesma mesa, 5 pessoas. Essa situação de consumo também vocês flagraram?
Aconteceu também desrespeito nesse sentido? Pessoal consumindo bebida alcoólica nos estabelecimentos? Não, somente um supermercado que havia um casal que eles estavam no caixa e estava consumindo a bebida, que havia pegado dentro do mercado. Nós orientamos o proprietário, foi lá e o proprietário pediu para eles não fazerem aquilo e jogaram a bebida no lixo. O Adilson, Mas, e a situação nas ruas? A gente vê algumas pessoas aglomeradas nas ruas também. É o que está chegando aqui pra gente. Está chegando aqui para mim essa mensagem. Pessoas aglomeradas nas ruas, nas esquinas, no final de semana aí, em algumas avenidas, em alguns pontos da cidade. Com esse novo toque de recolher, deixar bem claro que o toque de recolher é responsabilidade das forças de segurança, porque, volto a repito, fazer. Tem gente que pega a sua caminhonete e vai na São Cristóvão, coloca, abre o som e fica ali. Ou então fazendo uso de narguile, ou o próprio tereré, que é comum, o tereré para nós, né? Então, há realmente a orientação que a gente faz, nós fazemos quanto à fiscalização sanitária, é para essas pessoas se dispersarem. Mas se nós não estamos com a força de segurança para que as pessoas respeitem, sempre haverá um bate-boca e a gente não sabe que situação pode vir ocasionar tanto para nós fiscais. Adilson, a gente falava aqui de festas, né, clandestinas, os ranchos, aglomerações nesse sentido. A polícia, as forças de segurança com a vigilância sanitária, vocês estiveram no final de semana passando nos loteamentos, visitando, né, fazendo essa fiscalização. Agora, o que chama a atenção é que aconteceria, neste final de semana, uma festa. Tinha uma festa clandestina programada aí para o final de semana e essa festa já estava até sendo divulgada nas redes sociais. Como que foi isso? Onde aconteceria essa festa, Adilson? De acordo com as denúncias, Júnior, nós recebemos, tanto nós como a Polícia Militar, nós recebemos essas denúncias, inclusive com o que vocês estão vendo agora, nessa Revoada 67, que seria avisado na hora. Mas diante, eu vou até citar um caso aqui, uma senhora de idade me ligou e até falou: pelo amor de Deus, faça alguma coisa. Minha neta vai numa festa que estão passando na internet e que o local é no loteamento da praia, né, mais conhecido como Dr. Zé Lima. E as informações também com a Polícia Militar e a Polícia Civil também davam conta do local. O local falava até quem que era o proprietário desse local que havia alugado. Então, prontamente, nós, das Forças de Segurança e Vigilância, nós deslocamos para esse local. Porém, o acesso a esse loteamento, como os outros, esse é mais difícil. E nós cruzamos com vários veículos, muitos veículos mesmo, a gente cruza, quando nós estamos indo, né? Não foi a primeira vez, deixar claro que não foi a primeira vez que nós vamos tentar coibir festas, né? E as pessoas, dá tempo das pessoas serem avisadas. Chegamos no local, havia sinais de garrafas, latinhas, narguilés. Inclusive, o som foi desligado naquele momento, onde duas saveiros já estavam com o som ligado, e depois foram comprovados por vizinhos que ali estavam. Eles desligaram através do controle remoto, mas ficou ligado ainda na tomada de energia elétrica, para você ter uma noção a potência desse som desses dois veículos. E se encontrava, foi uma situação que se encontrava apenas 7 pessoas. E o decreto fala que o proibido é a 10 pessoas. Então, por isso essas pessoas não foram conduzidas. O Dr. Lúcio participou com a gente, em qual eu quero agradecer em nome dele, a Polícia Militar Vieira, né, o comandante Xavier do Corpo Bombeiro que participou. Então, por esse motivo de haver um número menor do que o número considerado pelo decreto de 10 pessoas, essas pessoas não foram conduzidas até a delegacia de polícia para que se fosse lavrado o auto em flagrante do descumprimento do decreto. E possivelmente a festa que eles pretendiam realizar, talvez com um número maior de pessoas, não aconteceu então. Ô Júnior, relato
isso eu estou falando que eu sou testemunha e qualquer policial presente estava lá, relato que nós perguntamos sobre a festa e eles falaram que foi cancelado e que não haveria mais. Né? Relato das próprias pessoas, digo, não eram pessoas, pelo menos não conheci ninguém que era. O proprietário sim, é o proprietário que é de Aparecida, que alugou, mas as pessoas que estavam lá, pelo menos eu não as conheço. Né? Não, assim, a gente não tem o poder investigativo, a vigilância, não sei se os policiais na hora identificaram o município, verificaram chapa de veículos, tá? Mas de qual município era oriundo essas pessoas. Né? E teve a confirmação de 2 pessoas que esse evento no qual você acaba de mostrar seria realizado lá. Né? Que informações de moradores de lá que moram nos locais, que um dia antes também havia, né, a aglomeração de várias pessoas, muitas pessoas, né, e o som a noite inteira. Nós não tivemos essa reclamação no dia anterior, nós tivemos na sexta-feira, e na sexta-feira nós estivemos lá para verificar, não só lá também, como no loteamento Três Rios, né, que fica próximo ali, até a pedido das forças policiais, já que nós estamos aqui, vamos fazer toda essa região, né, aproveitando que já estávamos lá. Mas essa situação está sendo comum e rotineira nos nossos ranchos. Lamentavelmente. Adilson, quero agradecer a sua participação. Esta semana esse trabalho de fiscalização continua, claro, né? Continua, Júnior. Nós estamos desempenhando, foi aberto um processo seletivo para 5 fiscais, né? Nós já recebemos 2, né? Os outros fiscais foram chamados e não apresentaram ainda, mas em contato com a RH hoje serão chamadas mais essas 3 pessoas que fazem parte da fila. Nós estamos aumentando o efetivo. Nós, mais uma vez, vamos pedir as autoridades, vereadores, eu já passei isso para o prefeito, né? Que peça reforço policial para a nossa cidade, tanto polícia rodoviária também, federal, estadual, porque é difícil você ver o final de semana uma polícia rodoviária federal ou estadual nas rodovias coibindo, que daí daria para pegar quem está consumindo e fazendo festa também. Né? Verdade. E, Júnior, e pedir desculpas assim, e agradecer, né, aos outros órgãos de imprensa que há menos de 1 hora a gente estava na correria aqui fazendo essas notificações em reunião na prefeitura, nós não deu tempo para atendê-los. Costa Leste, a Shekinah, todos os órgãos estão nos procurando e nos auxiliando para divulgar, né, essas ações e pedir mais uma vez para a população, fiquem em casa, né, não aglomerem, porque a situação realmente está, conforme você descreveu, não está feia, está terrível. Né? Obrigado a você e que todos tenham um bom dia. Tá ok. Obrigado, Adilson. Um abraço para você.